Fala aí pessoal, beleza? Quem falou vai trazendo mais um vídeo e terminou a fase de grupos da UEFA Champions League. Então vamos falar de todos os jogos que aconteceram nessa última rodada, todos os times que estão classificados para o mata-mata, vários times grandes ficaram fora, vão ter que jogar a Liga Europa e outros que nem para a Liga Europa se classificaram, vexames e fatos históricos que tivemos em mais uma grande edição de Champions League, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas ela só vai acontecer o mata-mata no ano que vem, né? Então, toca a vinheta da Champions e a gente volta. E vamos começar na ordem certinha hoje pelo grupo A, onde passaram com a mesma quantidade de pontos Napoli e Liverpool. Ambos os times fizeram 15 pontos cada um, foram 5 vitórias e uma derrota, né? O Napoli ganhou do Liverpool na primeira rodada de goleada na Itália. Dessa vez o Liverpool venceu na Inglaterra por 2-0, um jogo que era o jogo mais esperado talvez dessa rodada, né? Que já tinham estava quase tudo definido. Mas é um jogo de dois times que jogam muito bem. O Napoli é a grande sensação da temporada, lidera o campeonato italiano e estava voando na Champions League, né? Goleando todo mundo, inclusive o próprio Liverpool, que foi uma surpresa até, né, naquela ocasião. E eu já esperava que o Liverpool fosse vencer por jogar em casa e por ter mais time. Achei que o Napoli não conseguiria vencer em Anfield. Mas o Napoli foi bem no jogo e tomou 2 gols ali que foram sofridos para o Liverpool fazer, né? O Meret fez de tudo para defender, mas acabou que, né, quem viu os gols sabe como é que foi sofrível para o Liverpool vencer o jogo. Gols do Salah e do Darwin Núñez ali nos 40 e 45 minutos do segundo tempo, com o goleiro salvando a bola em cima da linha e eles tendo que completar. Foi sofrido sim a vitória do Liverpool e não foi suficiente para o Liverpool ficar na primeira posição. A primeira posição é do Napoli, porque no saldo de gols o Napoli teve o melhor saldo de 14 contra saldo de 11 do Liverpool. Os dois defensivamente têm os mesmos números, cada um tomou 6 gols, mas o Napoli marcou 20 enquanto o Liverpool marcou 17. Então, né, primeiro lugar Napoli com 15 pontos, mesma pontuação do Liverpool, mas Napoli na frente pelo saldo de gols. A terceira posição ficou com o Ajax, que vai jogar a Europa League, a Liga Europa. O Ajax somou 6 pontos, 2 vitórias aí contra o Rangers, o time escocês que ficou na última posição e não somou nenhum ponto. O Rangers, que foi finalista da última Europa League, perdeu para o Eintracht Frankfurt na final e dessa vez não vai jogar a Liga Europa. Ficou pelo caminho aí na última posição, passeou nessa Champions, né? Não conseguiu fazer um ponto sequer e só marcou 2 gols e sofreu 22, olha só. No grupo B, um grupo de zebra, né? O Porto classificou em primeiro lugar com 12 pontos e o Clube Bruges passou em segundo com 11. O Atlético de Madrid, que era o favorito para passar em primeiro lugar, até com uma tranquilidade, né? Quando você olhou o sorteio, achou, olha, o Atlético caiu no grupo fácil. Tem um Porto ali que pode complicar um pouco a vida, mas o Atlético vai passar e deve passar em primeiro. O Atlético ficou em último lugar, não conseguiu nem a vaga para a Liga Europa, uma vergonha, né? Sem dúvida a pior temporada do Simeone no comando do Atlético de Madrid. O Simeone hoje que é o treinador mais bem pago do mundo. Será que o tempo dele no Atlético já deu, né? São 11 anos de Atlético já. Então o Atlético ficou na última posição com 5 pontos, conseguiu apenas uma vitória, né? Foram 3 derrotas e 2 empates. O Bayer Leverkusen também fez 5 pontos, mas no quesito de saldo de gols, os dois ficaram com menos 4. Só que aí o Atlético de Madrid fez um gol a mais que o Leverkusen, o Atlético fez 5 gols, o Leverkusen fez 4, só que o Leverkusen tomou 1 a menos. O Atlético tomou 9 e o Leverkusen tomou 8. E aí tem um critério aí, né, que também foi lá para o PSG, que acabou ficando em segundo lugar, a gente já vai chegar no grupo H, né? Quem fez mais gol fora de casa, aí o Leverkusen passou Então vai jogar a Liga Europa. No mata-mata estão Porto e Clube Bruges com uma grande surpresa.
que quase passou em primeiro lugar, só um ponto de diferença ali. O time português ficou com a primeira colocação e o belga com a segunda. Vamos lá para o grupo C. Só para passar o resultado, né? Nessa última rodada, o Atlético de Madrid perdeu para o Porto por 2-1 e o Clube Bruges empatou em 0-0 com o Bayer Leverkusen. No grupo C, o Bayern de Munique passou com 100% de aproveitamento, teve a melhor campanha dessa fase de grupos. Mais uma vez o Bayern passa na fase de grupos, vencendo todos os jogos. 18 pontos, né? 6 vitórias, em 6 jogos, 6 vitórias. 18 gols marcados e 2 sofridos. Então, saldo de gols de 16 é a melhor defesa da Champions. Venceu por 2-0 nessa última rodada a Inter de Milão na Allianz Arena. Poderia ter sido 3-0, foram 2 gols anulados, né? Entre eles um golaço de bicicleta do Choupo-Moting, mas o Choupo-Moting não ligou, né? Anularam o golaço dele, ele foi lá e fez outro. Uma belíssima batida de fora da área. Choupo-Moting jogando muito, fazendo o torcedor do Bayern não sentir a menor falta do Lewandowski. É claro que se o Lewandowski estivesse no Bayern, esses números aí, né? O Bayern fez 18 gols, se o Lewandowski estivesse ali, era mais de 25. Mas o Leva preferiu sair do Bayern para ir para o Barcelona, que estava no mesmo grupo, né? E o Barcelona ficou na terceira posição, vai jogar a Liga Europa, venceu por 4-2 o Viktoria Pilsen nessa última rodada. O Leva nem jogou, né? E vai lá tentar ganhar a Liga Europa agora, né? Segundo ano seguido que o Barcelona não consegue ir para o mata-mata da Champions, consequentemente, né? É o segundo ano sem o Messi, 2 anos sem Messi, 2 anos sem ir para as oitavas. Vamos ver se dessa vez o Barça consegue ir mais longe, né? E eu acho que entra como favorito na Liga Europa, tem a obrigação de chegar pelo menos até a semifinal, mas vai ter muito time bom, muito time grande jogando na Liga Europa, né? Fora os que já estão lá, United, Arsenal, né? Caiu também a Juventus, entre outros que a gente ainda vai citar. Então a Inter de Milão ficou em segundo com 10 pontos, o Barcelona em terceiro com 7, o Viktoria Pilsen, coitado, não somou nenhum ponto e sofreu incríveis 24 gols. Agora o grupo D foi loucura, né? Sempre tem um grupo que é muito equilibrado e muito disputado e esse ano foi o grupo D. O Tottenham passou em primeiro lugar com 11 pontos, mas foi um sufoco, né? Em segundo lugar ficou atrás de Frankfurt com 10. Frankfurt que é o atual campeão da Liga Europa e também passou ali com sufoco, né? Os dois times, né? O Tottenham venceu contra o Olympique. Os dois jogaram fora de casa e venceram nessa última rodada, né? O Tottenham foi até a França jogar com o Olympique e venceu por 2-1, com gol nos acréscimos do Højbjerg. Harry Kane totalmente anulado, mas o Højbjerg resolveu, um belo gol no final ali, um contra-ataque. 2-1 em cima do Olympique na França. E o Frankfurt 2-1 também em cima do Sporting em Portugal. O Sporting começou muito bem, né, nos 2 primeiros jogos vencendo, parecia que conseguiria se classificar. Eu achava que ia se classificar, né, por decidir em casa nessa última rodada, mas foi derrotado. E de virada, né, o Arthur Gomes, ex-Santos, abriu o placar para o Sporting, mas o Kamada empatou de pênalti no final. O Frankfurt virou lá com camisa 9. Esqueci o nome dele. Mas é isso, Frankfurt classificado. Em segundo lugar, o Tottenham ficou em primeiro. E para times como o PSG, como o Milan, que ficaram em segundo lugar, eu acho que o Tottenham seria uma boa para pegar nas oitavas, porque é um time que tem um bom elenco, melhor que o Porto, por exemplo, que ficou em primeiro também. Mas hoje eu teria mais preocupação de pegar o Porto do que o Tottenham. E até por tradição, né? O Porto já foi campeão da Champions, o Tottenham não. E o Tottenham não ganha um título há quantos anos, né? Harry Kane tá aí sem nenhum título na carreira até hoje. O Sporting vai jogar a Liga Europa. O Olympique de Marseille, por um ponto de diferença, ficou na 4ª posição e não conseguiu essa vaga. No grupo E passaram Chelsea e Milan. O Chelsea ficou com 13 pontos, venceu por 2-1 o Dinamo Zagreb nessa última rodada em casa, enquanto o Milan meteu 4-0 no Red Bull Salzburg. E depois de muitos anos o Milan está de volta às oitavas de final da Champions League. Voltou a disputar a Champions no ano passado, né? Mas caiu na fase de grupos, no grupo da morte que tinha Liverpool e Atlético de Madrid. Naquela vez o Atlético não pipocou, né? Nesse ano com o grupo mais fácil ele caiu. O Milan conseguiu se classificar como a gente imaginava, em segundo lugar. E está de volta às oitavas, muito legal ver o Milan, que é o segundo maior campeão da história da Champions, né? Com 7 títulos, são 7 títulos a menos que o Real Madrid, que tem 14, é o maior campeão. E o Milan está de volta e pode enfrentar o próprio Real Madrid nessas oitavas, hein? Já pensou? Quem seria legal, né? Se fosse tipo Copa do Mundo, não tivesse sorteio, era certeza que isso iria acontecer, já que no grupo F a gente tem o Real Madrid, que se classificou em primeiro lugar do grupo com 13 pontos, apenas um ponto a mais que o RB Leipzig. Lembrando que ele perdeu para o Leipzig na 5ª rodada, dessa vez o Leipzig venceu por 4-0 o Shakhtar Donetsk e o Real meteu 5-1 no Celtic.
Mesmo não tendo feito uma fase de grupos assim incrível, né? Tendo 4 vitórias, um empate e uma derrota, o Real Madrid, sem dúvida alguma, é um grande favorito, se não o principal, além de ser o atual campeão, o maior campeão da história, e os jogadores estão jogando muito. O Benzema, né, sofreu uma lesão e está sendo poupado de vez em quando, né? Está focado na Copa do Mundo também, não jogou essa partida contra o Celtic, mas está lá o Vini Júnior, marcou gol, o Rodrigo marcou, o Modric, o Valverde, que está voando, o uruguaio. Quem questionava ele no time titular na última temporada, esse ano, né, nessa temporada não tem como questionar. Eu acho que ele é o melhor jogador do time nesse momento. Bem, Real Madrid primeiro, então. Leipzig no segundo. Shakhtar Donetsk vai jogar a Liga Europa. Ficou com 6 pontos, o Celtic ficou com 2. No grupo G, o Manchester City passou em primeiro lugar com 14 pontos. Decepcionou em alguns jogos, né? Venceu nessa última rodada por 3-1 o Sevilha. Sevilha, que vai jogar a Liga Europa, ficou em terceiro lugar com 5 pontos. O Borussia Dortmund foi o segundo, ficou com 9 pontos, empatou com o Copenhagen em 1-1 nessa última rodada. O Copenhagen, que não tinha marcado nenhum gol, foi marcar agora contra o Borussia, né? Na última rodada, para não deixar o Borussia vencer o último jogo. E para fechar, o grupo H, Benfica e PSG passaram com 14 pontos, mas o Benfica ficou na frente pelo critério de quem marcou mais gols fora de casa, porque as estatísticas dele foram todas iguais, olha só. 14 pontos para cada um, lembrando que eles empataram os 2 jogos que eles fizeram, tanto em Portugal quanto em Paris, 1-1 cada jogo, mas o Benfica, 16 gols marcados, o PSG também, 7 gols sofridos para cada um, saldo de gols de 9. Mas o Benfica marcou mais gols fora de casa do que o Paris Saint-Germain. O Benfica meteu 6-1 no Maccabi Haifa nesse último jogo. O PSG venceu por 2-1 a Juventus. Enquanto o PSG contra o Maccabi fora de casa venceu só por 3-1. O Benfica foi lá, fez o dobro de gols, né, em Israel. O PSG não teve o Neymar nessa última rodada, né, nesse jogo contra a Juventus. O Neymar estava suspenso. Fez falta sim, o Mbappé estava com bastante vontade de jogar, né? Tanto que ele marcou um dos gols. O Messi não estava tão ligado no jogo, parecia, mas deu assistência para o gol do Mbappé, embora o Mbappé tenha dado mais de 4 passos com a bola, eu acho, então a assistência meio que deixa de valer assim, né? Ele deu o último passe, mas o Mbappé ainda teve que se fazer uma malabarismo doido de fazer o gol ali, né? Os caras agarraram, puxaram a camisa e foi um golaço do Mbappé. A Juve chegou a empatar, né? Mas o PSG venceu com o gol do Nuno Mendes, que eu não entendo porque que do nada ele foi parar no banco de reservas. Estava jogando muito antes, não sei se ele se machucou. Aí o Bernat entrou no time e não saiu mais, né? Dessa vez ele foi substituído, o Nuno Mendes entrou e fez um gol logo no primeiro toque dele na bola. Então é isso aí, Benfica classificado em primeiro lugar, com 14 pontos. A temporada do Benfica é sensacional, liderando o campeonato português e passando em primeiro lugar no grupo da Champions, que tinha o PSG e a Juventus. A Juventus está muito mal, né, cara? Não é de hoje e por pouco não fica fora dessa Liga Europa aí, né? O Maccabi Haifa veio passear, né? Deu sorte ali que o Benfica estava muito inspirado. Tá vivendo esse grande momento, grande trabalho do técnico Roger Schmidt. O PSG com o Gautier tá melhorando, tá bem melhor que no ano passado, na temporada passada, né? Mas corre um risco grande aí de pegar nas oitavas de final um Real Madrid de novo. E aí eu tenho certeza que se pegar o Real Madrid, ele tá fora, já era. Pegar um Bayern de Munique, a chance de ficar fora também é muito grande. Qualquer desses times aí, né? Tem Real Madrid, Bayern, City, são times que ninguém quer pegar. O City não tem camisa, então eu acho que é um confronto ali muito pau a pau. E tá decepcionando em alguns jogos o City, mas é favorito. O City é favorito contra o PSG, mas menos. Dá pra botar ali dá 60-40, na hora do jogo bota 50-50. Mas ainda pode pegar um Porto, né? Um Tottenham, aí seria mais de boa. Mas ficar em primeiro lugar seria bem mais tranquilo, que aí você podia pegar um Leipzig, um Borussia, né? Tem um Milan ali também, mas tem camisa, é capaz do PSG pipocar. E o Liverpool, né? O Liverpool ficou em segundo também, então o PSG pode pegar o Napoli, que também nesse momento não é muito bom para pegar, mas é melhor que o Real Madrid e que o Bayern. Mas os times aí que, né, do pote 1 que todo mundo quer enfrentar é Tottenham e Porto. Bom, é isso, galera. Sorteio então das oitavas de final na próxima segunda-feira, 7h45 da manhã. Já marca aí, ó. Você vai tá acordado já ou você vai estar dormindo essa hora aí? Trabalhar, né? Estudar na escola você já
Eu quero ver o sorteio da Champions. Já é para acostumando, né? Que você vai, na hora da aula, você vai ver o jogo da Copa do Mundo também. Tá chegando a hora da Copa, né? Sorteio, então, nessa segunda-feira, dia 7. Aí a Champions, né, com as oitavas só volta no ano que vem, em fevereiro, 14 de fevereiro, que vai ter a Copa do Mundo, começando agora em novembro, né? Dezembro não tem nada, janeiro também não volta a Champions, só lá em fevereiro. Um tempo bom para você sentir saudade da orelhuda. Bem, para fechar aqui, o artilheiro então da Champions nessa fase de grupos foi o Mbappé e o Haaland e o Salah. Os dois ficaram empatados com 7 gols. O Haaland ficou em terceiro com 5, empatado com o Pierrot do Maccabi Haifa, mas alguns desses gols aí ele marcou ainda na pré-Champions, tá? O Gonçalo Ramos do Benfica também ficou com 5 gols. O Orsic do Dinamo Zagreb também, assim como o Taremi e o Lewandowski. Tem mais gente aqui, ó, Rafa Silva do Benfica e Vitor Boniface do Boda Glimt, contando os gols lá da primeira fase, né, porque o Boda Glimt caiu para a Liga Europa, não classificou para a fase de grupos. É isso, galera. Nessa quinta-feira tem a última rodada da Liga Europa. Devo trazer o vídeo aqui também para a gente falar dos classificados, quem é que vai ter que passar pela repescagem, né? Lembrando que quem passa na repescagem vai enfrentar os terceiros colocados aqui da Champions, né? Então vai ter, já pensou o United ficar fora, pegar o Barcelona, ou o United já se classificou? Não sei, fica a dúvida no ar. Mas a gente pode ter um reencontro Cristiano Ronaldo contra a Juventus na Liga Europa, hein? Já pensou? Seria legal, né? Bom, é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Clica aí em gostei. Eu falei isso, né? Comenta aí a sua opinião. Achou que teve muita zebra? Se o PSG foi incompetente de ficar em segundo, não, né? O mérito é do Benfica, né? Quem tá falando que o PSG, tipo assim, nossa. É isso aí. Valeu. Tamo junto. You're the Champions.